sentar. Caríssimos fiéis, estamos então nesta Santa Missa já a concluir a novena do nosso santo padroeiro São João Maria Vianney, modelo de todos os sacerdotes, modelo do pároco. E para podermos concluir as nossas meditações sobre as virtudes sacerdotais que nos dedicamos durante todos esses dias, e mais acuradamente nesses últimos 3 dias, concluímos então este nosso tríduo, falando sobre o coração sacerdotal configurado a Cristo no espírito de sacrifício. Porque ouvimos no primeiro dia do tríduo o zelo pastoral de São João Maria Vianney. Ontem nós falávamos um pouco do espírito de mansidão e da humildade sacerdotal. E hoje então concluímos com o espírito de sacrifício. 3 coisas que são como que pilares da vida sacerdotal e que nós esperamos, nós necessitamos encontrar isso em nossos padres. E nosso Senhor também assim espera e ensina os seus padres para que possam guiar e conduzir o rebanho do povo de Deus. De modo muito providencial, escutamos, tanto a Epístola de São Paulo como este Evangelho para nos lembrar por que nós temos que nos dedicar assim ao povo de Deus. Por que cada um de nós devemos nos aplicar nas virtudes, nas bem-aventuranças, em largar o nosso coração de pedra e deixar Deus colocar um coração de carne em nós, um coração novo, cheio do seu Espírito. Como diz São Paulo, é porque nós somos co-herdeiros de Cristo. Nós não podemos continuar vivendo uma vida de meros escravos da carne, meros escravos do que é material, do que é baixo. São Paulo diz, olha, nós somos co-herdeiros de Cristo, nós recebemos um Espírito novo, nós recebemos Espírito de filhos de Deus. Isso não é pouca coisa, isso é muito, é o máximo que Deus pode nos dar. Então não vamos desprezar esse dom, vamos nos aplicar, abrir o nosso coração, para que Deus infunda em nossos corações, dia após dia, o seu Espírito, para vivermos como filhos da luz, como filhos de Deus. E assim, isso se aplica de modo ainda mais perfeito, se exige ainda mais dos padres, dos sacerdotes, como se exigiu de São João Maria Vianney, e ele nos deu o exemplo. Porque nós não podemos continuar fazendo aquilo que faz, como diz o Santo Evangelho, os filhos deste mundo. Ora, os filhos deste mundo são tão hábeis em gerir os bens deste mundo, usam os bens do seu Senhor para adquirir bens para si próprio, usa daquilo que é do seu Senhor, do seu patrão, para poder enriquecer. E nós, os filhos da luz, nós usamos dos bens que Deus nos dá para enriquecer o nosso espírito de filhos de Deus? Ou nós, como os filhos deste mundo, administramos mal os bens de nosso Senhor? E veja que o Evangelho coloca essas 2 coisas diante de nós, os filhos deste mundo e os filhos da luz. Nós sabemos aproveitar os talentos que Deus nos dá como filhos de Deus? Deus nos dá tantas graças, e ainda mais uma graça que ninguém poderia jamais imaginar, nem mesmo os anjos poderiam pensar, na graça da Santa Eucaristia. Olha tudo o que nós temos, quantas coisas. Nós temos Deus a nos ensinar, a nos guiar através da sua palavra, através das Sagradas Escrituras. Temos o magistério para não nos deixar caminhar sozinho no tempo. A Eucaristia que nos alimenta, Nossa Senhora que está a brilhar e a iluminar o nosso caminho. Enfim, são tantas coisas, tantas graças que o nosso Pai nos dá, como nós administramos essas coisas. E certamente os sacerdotes
devem ensinar, serem modelos primeiramente, para poder guiar o rebanho como bons pastores. E isso só é possível não apenas com o zelo pastoral, como nós vimos, não apenas com o espírito de humildade, mas também com o espírito de sacrifício. E ora, o que seria então, primeiramente, este espírito de sacrifício? Caríssimos, desde o Antigo Testamento, o sacerdote é conhecido como o homem do sacrifício. E ele não apenas oferece dons e vítimas no altar, mas os sacerdotes são aqueles que Deus chama para que Ele mesmo se ofereça, Ele mesmo se torne oblação. Isso é interessante que desde a tribo de Levi, que é a tribo sacerdotal, dentre as 12 tribos de Israel, Deus divide a terra e dá os bens materiais para todas as tribos, porém a tribo de Levi não. Os levitas, a tribo sacerdotal, Deus diz: eu sou a porção da vossa herança. Portanto, quando um levita morre, quando o levita morria no Antigo Testamento, a herança que ele deixava para os seus filhos era a herança do sacerdócio. Era o próprio Deus. Não deixava bens, não deixava terra, era o próprio Deus. Então Deus dizia para o sacerdote: eu sou a porção da tua herança. E não tendo o que dispor dos bens materiais, o sacerdote então chamado sempre a oferecer-se a si mesmo como oblação. Oferece as vítimas para o sacrifício, mas na verdade a intenção é que ele se coloque sobre o altar. Porque diz, o Salmo 50, que o sacrifício agradável a Deus é um espírito contrito, um coração contrito e humilhado. Este é o sacrifício que Deus não despreza. Portanto, caríssimos, o espírito de sacrifício sacerdotal não é apenas uma disposição para sofrer. Não é como se o sacerdote gostasse de sofrer, não é isso. É um amor oblativo, é um amor de total entrega, docilidade à plena vontade de Deus. O espírito de sacrifício é reconhecer que a vida não nos pertence, mas ela foi recebida para ser devolvida a Deus em forma de amor. E sabendo então que eu tenho em mim um dom tão grande, que é o dom da vida, eu devolvo a Deus, eu devolvo em forma de amor. E para isso eu tenho que passar muitas vezes por tantas e tantas dores. Todos nós podemos oferecer esse sacrifício do nosso coração. E de modo muito mais excelente, como São João Maria Vianney fez, o sacerdote. Porque é o sacerdote que nos ensina o modo de fazer isso. É o sacerdote que nos consola em nossas dores, nos orienta, nos dá conselhos. E nosso Senhor ensina o seguinte sobre esse tipo de amor, o amor oblativo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz de cada dia e me siga. E é assim que cada um de nós, dia após dia, colocamos a nossa vida em oblação no altar da cruz de nosso Senhor, carregando a nossa cruz junto dele. E no sacerdote esse espírito deve ser contínuo, oferecer-se com Cristo no altar e fora do altar. Como isso acontece? Ora, em cada visita dos sacerdotes aos enfermos, em cada confissão, no contato com os jovens, dando bons conselhos, no contato com as famílias, consolando e orientando as suas dificuldades, em cada renúncia silenciosa. O padre muitas vezes tem que renunciar, como São João Maria Vianney, ao sono, renunciar a uma vida confortável, renunciar, desde a entrada no seminário, a um sucesso de uma boa profissão, etc. Tantas e tantas coisas são sacrificadas no carregar a cruz diária. E ter essa disposição de espírito não significa que o sacerdote terá uma vida fácil e sem perseguições. Ainda que o sacerdote sacrifique a sua vida com amor a nosso Senhor, isso não significa que ele será bem visto na sociedade. Isso não significa que o mundo
olhará para o sacerdote que ama tanto a Deus e que se sacrifica com bons olhos, como muitos não olharam com bons olhos para São João Maria Vianney. Um exemplo muito belo que a gente tem nas Sagradas Escrituras de um sacerdote que viveu esse espírito de sacrifício de modo muito pleno foi o profeta Jeremias, que também era sacerdote. Jeremias, aliás, é conhecido como o profeta das lágrimas, porque Jeremias, 24 horas por dia, ele tinha o seu coração sacrificado nas mãos, apresentando a Deus. E acontece algo muito interessante, porque Jeremias, ele foi escolhido por Deus desde o ventre materno, como ele próprio conta no seu livro, numa palavra que Deus diz a ele, não é? Desde o ventre da tua mãe eu te conheci. Mas essa eleição, apesar de Deus dizer a ele que o elegeu desde o seio de sua mãe, essa eleição não tornou para ele, não foi para ele motivo de glória, nem motivo de glória aos olhos do mundo. Deus o escolheu desde o seio de sua mãe, porém, uma escolha tão amorosa de Deus fez com que sua vida fosse uma vida de dores, uma vida de sacrifícios. Porque o período em que o profeta Jeremias vive é um período muito difícil, por volta do século VII, século VI, VII antes de Cristo. Durante os últimos anos, antes da destruição de Jerusalém, não é? Jerusalém está sitiada, está cercada, e o grande império babilônico ameaça Jerusalém. O rei Nabucodonosor, o temível rei Nabucodonosor, que já tinha sujeitado tantas nações, agora ameaça o povo de Deus. E Jeremias está ali, na cidade de Jerusalém, no reino de Judá, para dizer uma palavra de encorajamento àquele povo. O povo espera no sacerdote, e Jeremias, como sacerdote, precisava dizer alguma coisa. E o que Jeremias faz? Como um bom administrador das coisas do seu Senhor, das coisas do céu. Jeremias, ele começa a denunciar então por que Deus está permitindo esse flagelo. E ele começa a dizer que isso é por conta dos pecados do povo. Isso é por conta da idolatria. O povo ia para o templo oferecer sacrifícios ao Deus verdadeiro no altar do templo. Porém, quando saíam do templo, caminhavam pela cidade e iam oferecer sacrifícios aos deuses pagãos em outros templos que o próprio rei e o povo tinham erguido na cidade. A cidade de Deus estava cheia de ídolos. E o mesmo povo que sacrificava a Deus, sacrificava a tantos outros deuses falsos. Inclusive, começou-se no tempo de Jeremias a prática do sacrifício humano, onde pais sacrificavam seus filhos, suas filhas. E Jeremias começa a denunciar tudo isso, a idolatria, a injustiça generalizada que faziam com que órfãos e viúvas sofressem, ficassem na miséria. E principalmente a infidelidade do povo à aliança. O povo desprezava as leis de Deus. E nessa denúncia, tentando converter os corações daquelas pessoas, a mensagem de Jeremias se torna impopular. Ele falava da necessidade de conversão e da iminente punição divina. Deus vai punir o seu povo, porque o seu povo não está disposto a se converter. E então, Jeremias, exprimindo toda a sua dor a Deus, não é? Porque o povo se revolta contra ele, o rei se revolta contra ele, todos estão contra Jeremias. E ele, no momento de lamentação, com muitas lágrimas, com o coração oferecido em sacrifício, ele diz a Deus: Senhor, o Senhor me seduziu e eu me deixei seduzir, e por isso eu me tornei um objeto de zombaria o dia inteiro. Eu amo, Senhor, a Tua palavra. Foi a Tua palavra, o Teu amor que me seduziu. E eu, estando seduzido pelo Senhor, eu não resisto. Eu prefiro sofrer todas as humilhações, oferecer a minha vida em sacrifício, do que adotar as práticas infames desse povo que está te traindo.
Eu prefiro o sofrimento, eu prefiro o sacrifício do que abandonar a vossa verdade. E durante então o cerco de Jerusalém pelos babilônicos, o profeta Jeremias continuava a anunciar que a cidade cairia, que o povo deveria se render. E dizia para todos: não adianta mais, nós temos que nos render. Essa é a vontade de Deus. Deus quer que nós sejamos subjugados por um povo estrangeiro, para que nós aprendamos como que é ruim sair das mãos de Deus para ir parar nas mãos de um povo estranho, de um senhor estranho. E caríssimos, é isso que acontece muitas vezes na nossa vida de conversão. Nós confessamos, restabelecemos em nossa alma o estado de graça, comungamos, e às vezes a gente sai daqui já com o coração correndo ao encontro daquela vida de pecado que nos atrai. E é isso que fazia o profeta Jeremias, o sacerdote Jeremias sofrer. Como pode um povo estar apegado a uma vida de pecado, tendo um Deus tão bom? Ao invés de ficar aqui nos braços de Deus, prefere correr para os braços de um Deus estranho, correr para os braços dos demônios, correr para os braços do pecado, correr para os braços do mundo. Ora, o demônio não vai cuidar das suas almas, o mundo não vai cuidar das suas almas. Essas más inclinações da carne não vai cuidar das vossas almas. O único que pode cuidar das vossas almas e dar repouso para vós é o Senhor nosso Deus. Essa era a pregação de Jeremias. E enfim, Jeremias vai sofrer por toda a sua vida. Vão prendê-lo, vão jogá-lo num poço. Ele vai ficar ali naquele poço sem água, sem comida por dias, na lama. Depois retiram ele do poço e colocam na prisão para que ele não fale mais ao povo. E tantas coisas vai acontecendo na vida de Jeremias, e ele no espírito de sacrifício. Jamais abandona a verdade, jamais abandona a Deus para adotar as práticas infames do povo de Israel. E como sabemos, a Babilônia de fato invade Israel e sujeita aquele povo. Jeremias, depois que Deus manda, ele chega a colocar sobre os ombros uma espécie de jugo, né? Aquilo que os bois carregam para poder puxar o carro de boi, chama de canga ou cangaia, né? Em alguns lugares. Jeremias começou a andar na rua com aquele jugo nas costas, com aquela canga, e o povo começa a ficar com raiva. O que esse sacerdote está fazendo? Além de falar, agora fica fazendo isso. Ele está louco? E Jeremias dizia: isso que Deus vai fazer com a gente, isso que Deus vai fazer com o seu povo, vai fazer com que venha um estrangeiro, traga seus deuses para cá, seus deuses falsos, e nós vamos andar assim, com o jugo nas costas, porque preferimos o jugo desse mundo, o jugo dos falsos deuses, do que o jugo do verdadeiro Deus. E é interessante esse sinal profético do profeta e sacerdote Jeremias, porque a plenitude desse seu espírito de sacrifício vai vir com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor assume de modo pleno e perfeito tudo isso que Jeremias tentava dizer e pregar ao povo. Nosso Senhor então vem dizer para nós: olha, o meu jugo sim é suave, o meu fardo é leve. Não queiram mais carregar aquele jugo, aquele fardo que vocês quiseram carregar na época de Jeremias. Tomem sobre si o meu jugo, o meu fardo. Eu sei guiar vocês. Eu sou o bom pastor. E eu sou um bom pastor que não come a carne das ovelhas, mas eu sou o bom pastor que, ao contrário, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Nosso Senhor, então, Ele é um sacerdote perfeito, porque ao mesmo tempo, aquele que oferece e aquele que se oferece, aquele que é oferecido. Ele não é um pastor que guia as suas ovelhas para aproveitar da pele, do pelo, da carne das ovelhas. Ao contrário, Ele, sendo o Cordeiro de Deus, Ele nos alimenta. Então, para atrair o coração dos judeus da sua época e para atrair também os nossos corações,
Nosso Senhor ensina sobre a docilidade do bom pastor, ensina sobre o perigo das ovelhas se dispersarem e sobre a alegria do pastor ao encontrar a única ovelha perdida. Nós lembramos muito bem daquela ovelha que havia se desgarrado das outras 99. Como se alegra o coração do bom pastor. O verdadeiro pastor, caríssimos, não teme o lobo feroz, como nos ensina nosso Senhor, como teme os falsos pastores e mercenários. Ele pastoreia o rebanho do seu Pai como o seu próprio rebanho, e por isso está disposto a dar a vida por cada uma das ovelhas. Está disposto a curar as ovelhas feridas, a confortar as desoladas, a acalmar as assustadas, principalmente para acalmar as almas assustadas. Nosso Senhor nos dá os sacerdotes para atender às nossas confissões. Nosso Senhor está disposto a proteger as ovelhas mais fracas, etc. Ainda que para isso custe a sua vida, como nós bem sabemos. Ainda que os inimigos o persigam, o maltrate, atentem contra a sua vida, Ele está sempre disposto a dar 1000 vezes a sua vida pelas suas ovelhas. Como diz nosso Senhor no Evangelho de São João, o ladrão não vem senão pela porta para furtar, matar e destruir. O ladrão só sabe vir para isso: furtar, matar e destruir. Estes são maus administradores. Porém, eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. E é tão bonito esse testemunho de nosso Senhor. Nós ouvimos muito isso na Semana Santa, né? O cumprimento da profecia de Isaías, do servo sofredor em nosso Senhor Jesus Cristo. Já profetizava, né, o profeta Isaías sobre esse espírito de sacrifício do bom pastor. Ele tomou sobre si nossas dores, e pelas suas chagas nós fomos curados. E São Paulo, na carta aos Hebreus, confirmando isso, diz: embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio do sofrimento. Nosso Senhor, sendo Filho de Deus, não desprezou, não abandonou o sofrimento pelas suas ovelhas. Seja no Getsêmani, no silêncio do tribunal, na cruz, nosso Senhor Jesus Cristo viveu até o fim o espírito do sacrifício. Não resistiu ao Pai, mas entregou-se totalmente, com mansidão e amor. Como uma ovelha, foi levado ao matadouro em silêncio. Não abriu a boca. Quão perfeito esse espírito de sacrifício. Como diz o Salmo 40, e a igreja coloca nos lábios de nosso Senhor as palavras desse Salmo: eis que venho, ó Deus, para fazer a vossa vontade. Ainda que eu passe por dores, por sofrimentos, por calúnias, por tantas e tantas misérias, mas, Senhor, eu prefiro sempre a vossa vontade. E é este espírito que o sacerdote deve cultivar, não uma busca voluntarista pela dor. Eu quero sofrer, como é bom sofrer, eu quero. Não, não é isso. Pois nós não amamos a dor, mas nós a suportamos. Nós a suportamos numa entrega amorosa, livre e obediente à missão que recebemos. Porque a missão que nós, sacerdotes, recebemos, ela é muito maior, muito mais importante do que qualquer dor. Que dor pode ser superior a uma missão dada pelo próprio Deus? O sacerdote pode repetir as palavras de Jeremias no meio da dor, no meio das lágrimas: Senhor, o Senhor me seduziu e eu me deixei seduzir. No meio de tudo aquilo, Jeremias ainda rezava pedindo a Deus, né? Senhor, quem dera se na minha cabeça nascesse uma fonte d'água para que meus olhos jorrassem lágrimas o tempo inteiro para chorar pelo teu povo. E São João Maria Vianney, caríssimos, confirma isso para a gente. Vendo o exemplo de nosso Senhor,
a plenitude do sacerdócio, a plenitude do espírito do sacrifício, São João Maria Vianney confirma que a dor, ela não pode ameaçar este espírito de sacrifício do Padre. São João Maria Vianney que nos diz, que o sacerdote, ele não é alguém para si, ele é todo para os outros, como Jeremias, como nosso Senhor plenamente. Então São João Maria, ele assume o espírito de sacrifício de Cristo como a alma do seu ministério. Jejuava a pão e batatas, dormia pouco, suportava longas horas de confissão, mesmo doente, oferecia todas as provações pelas almas, e enfim, e quantos frutos São João Maria Vianney não colheu para Deus. Ele era atacado pelo demônio, caluniado, incompreendido, e tudo oferecia com paciência, como uma hóstia viva. São João Maria Vianney foi um sacerdote que se deixou consumir totalmente pelo espírito de sacrifício. O seu confessionário era um altar onde a sua vida se consumia, não é? Talvez nada mais belo do que ler essas páginas da vida de São João Maria Vianney, o seu testemunho de confessor, não é? São João Maria Vianney, assim como o profeta Jeremias gostaria de lágrimas para chorar pelo povo, imagina, São João Maria Vianney gostaria de horas e horas e horas para poder confessar o máximo de almas possível, tirar o mal dessas almas e colocar nelas o bem, colocar nelas a graça de Deus. Sua oração, então, era uma contínua súplica pelas almas. Na vida de São João Maria Vianney se aplica muito bem o Salmo 68. O zelo por tua casa me devora. O bom pastor, ele pode dizer como São João Maria Vianney: o zelo por tua casa me devora. E aqui está o sentido de horas do confessionário, tantas penitências, e aqui está o sentido do espírito de sacrifício. E é desse modo, então, que ele se torna modelo de sacerdote vítima, em união com o verdadeiro bom pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, que é ao mesmo tempo o Cordeiro de Deus, que se dá em alimento para a santificação do seu rebanho. Isso é bonito. O bom pastor, ao mesmo tempo, se faz um humilde cordeiro para que possa nos alimentar. Caríssimos, peçamos nesse dia e também no dia de amanhã a Deus pelos nossos padres, para que possam copiar, para que possam ter a graça deste espírito de sacrifício de São João Maria Vianney, para que Deus coloque no coração dos nossos padres isso que alimentou e consumiu a vida do nosso padroeiro. Peçamos a nosso Senhor, Senhor Jesus, Cordeiro oferecido por amor, ensinai os nossos sacerdotes a viver o espírito de sacrifício. Dai-os generosidade para servir, constância para sofrer, alegria para se oferecerem a vós por nós. Fazei do seu ministério uma oblação viva, escondida e fecunda. E por intercessão, Senhor, de São João Maria Vianney, tornai os sacerdotes configurados ao vosso sacrifício. Peçamos muito pelos nossos padres nesse dia, para que sejam alimentados por essas virtudes sacerdotais que aqui meditamos neste tríduo e nessa novena, pelo zelo pastoral, pela humildade sacerdotal e pelo espírito de sacrifício sacerdotal. Que Nossa Senhora, São João Maria Vianney, guie o coração dos nossos padres. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.